Bom, vamos começar falando desse jogo de ontem aí, Edmundo, que tá quente, e depois a gente vai falar muito do Vasco, tá, gente? Falar bastante do Vasco. Corinthians venceu o Fluminense e, na minha opinião, até convenceu, né? Foi um jogo bacana, jogo gostoso de assistir. Você assistiu o jogo, o que você achou? O que você tem a dizer sobre essa partida de ontem, Edmundo? Então, Gui, eu assisto os jogos, tiro a minha conclusão, mas eu gosto muito da resenha com os torcedores no dia seguinte. E lá na academia tem muitos tricolores, e aí estava todo mundo lamentando as saídas, né? Quer dizer, na verdade, a saída, e agora esqueci o nome dele, do jogador que foi lá para a Bulgária, enfim, e da ausência do André. E aí, pô, e a entrada a escolha, né, do Diniz pelo Wellington, que, sabe, ele faz assim na hora do primeiro gol. Mas enfim, o jogo em si era o Corinthians surpreendeu porque marcava pressão, não dava a oportunidade do Fluminense fazer aquilo que tem de melhor, que é a posse de bola, que é o Aí a domínio. nossa audiência já te ajudou aí, ó. Nonato. Valeu, Michel. Obrigado. Isso mesmo. Muita gente lamentando a saída do Nonato, a ausência do André, né, pelo terceiro cartão amarelo, e principalmente a escolha do Diniz. A escolha do Diniz pelo Wellington. Aí o Wellington sai no intervalo, entra o Natan, e o jogo muda completamente de figura. É um Fluminense melhor, mais criativo, só que o Diniz tem as suas convicções, e ele sempre faz quando o time está, e muitas vezes dá certo, ele tira um dos zagueiros e bota um meia ou bota um atacante, e ontem, né, essa mexida fez com que o sistema defensivo do Fluminense ficasse muito vulnerável, e aí numa bela trama, o Corinthians fez o segundo gol com o Juliano, numa tabela muito envolvente, e depois a infelicidade do Felipe Melo marcando o gol contra, né? Que aí a torcida do Corinthians vibrou duplamente, não só porque conseguiu a classificação, os 25 milhões na conta, o torcedor do Fluminense reclamou, porque para a permanência do Nonato, isso palavras do Clóvis, meu amigo tricolor doente, para a permanência do Nonato, o Fluminense precisaria pagar apenas 3 milhões de reais. E ele acha que se o Nonato estivesse em campo e o André também, o Fluminense ganharia, passaria a final e lucraria 25 milhões. Então, assim, É essas verdade, né? As informações, contas, né? né? E aí o torcedor do Corinthians ontem vibrou duplamente, porque teve 25 milhões na conta, a oportunidade de ter a revanche com o Flamengo, é claro que por outra competição, né? Porque o Flamengo eliminou o Corinthians na Libertadores, e agora tem esse jogo da final da Copa do Brasil, mas também pelo gol do Felipe Melo, gol contra do Felipe Melo, que concretizou a passagem do Corinthians para a final. Foi um bom jogo, cara. Foi um jogo muito bom, porque, na minha opinião, essa minha opinião foi até o juiz apitar o início do jogo, é que o Corinthians tem o melhor elenco, né? Tem o melhor time individualmente, mas o Fluminense tem o melhor coletivo, o melhor conjunto. Talvez atrapalhado aí por essas ausências que eu já citei. Mas foi um grande jogo, cara. Um grande jogo, com uma atmosfera, com uma adrenalina. E aí, alguns, os mais conscientes, que não querem serem mais direto na crítica, estou falando de torcedores do Fluminense, falaram que a classificação escapou das mãos no Maracanã. Porque primeiro teve o gol do Roger Guedes, que o Fluminense jogava 10 vezes melhor, estava muito mais próximo de fazer o 3-1 do que de tomar o 2-2, e o cartão amarelo no último minuto, tomado pelo André, que foi isso aí que foi fundamental para o jogo de ontem. O placar, tem muita gente que fala, eu escuto toda hora, gente falar que os números não mentem, mas o placar de 3-0 ontem foi mentiroso. Embora o Foi. Corinthians tenha sido merecedor da classificação, pela forma com que atuou, pela maneira com que evitou que o Fluminense fizesse um bom jogo, mas, sim, se não fosse a bela defesa do Cássio,
o jogo poderia ter tomado outro rumo. O Fluminense também foi aquém daquilo que o torcedor esperava. Foi um jogaço, cara. Eu quero te perguntar Cara, aliás, deixa eu mandar um abraço pro pessoal, Edilson. Uma audiência de qualidade também aqui, ó. O Vini Rodrigues, narrador da TV Globo, que trabalha lá com o Pedrinho. Um abraço, meu parceiro Vini Rodrigues, valeu pela audiência aí. Leonardo Graciano está aqui conosco. Moraes, tem muita gente perguntando também, Edmundo, até que eu separei uma aqui. O Kurt, né, que tá sempre conosco também nas lives, um abraço pro Kurt. Pergunta o seguinte: vocês acham que a imprensa vai torcer pro Corinthians para provar que treinador estrangeiro dá certo? Cara, eu quero emendar essa pergunta para você, Edmundo. Assim, eu acho que não, tá, Kurt? Eu acho que tem algumas pessoas vão torcer pro Corinthians, sem ser corintianas, por conta da fase do Flamengo. Isso é normal, né? O Flamengo tá ganhando tudo, então algumas pessoas torcem contra. Mas e eu queria saber, você não acha que o Felipe Melo se mostrou um pouco pesado, cara? Eu achei ele pesado, ele entrou depois ali. Não sei se tá com alguma condição física e tal, mas ou se tá sentindo a idade. Eu achei ele um pouco pesado também. E também quero saber se você acha que os caras vão torcer pro Flamengo, hein? Pro Corinthians, quer dizer. Não, eu acho que no geral, o jogo das multidões, né, das duas maiores torcidas do Brasil, acho que vai estar dividido. Tem muito. Se você falar da imprensa carioca, toda vai torcer para o Flamengo. Da imprensa paulista, toda vai torcer para o Corinthians, porque está todo mundo mais preocupado com a sua audiência própria do que propriamente quem vai ser o campeão. Então, o torcedor, eu tenho essa experiência. A imprensa paulista só mede a sua audiência para São Paulo. Então, claro que se o Corinthians ganhar, vai ser melhor para isso, para a audiência. E não é diferente com a imprensa carioca, porque pauta toda a sua audiência em cima do Flamengo. Agora, eu acho que é uma bela oportunidade que o futebol dá ao Corinthians, no modo geral. Porque o Corinthians foi completamente dominado na Libertadores. Perdeu em casa 2-0, perdeu no Maracanã, enfim. E nada melhor do que um dia após o outro. A atmosfera que foi criada, o comportamento dos atletas ontem, dentro da Neoquímica, foi completamente diferente daquele confronto que o Corinthians teve contra o Flamengo. Então, acho que dá para acreditar que o Corinthians. Aí a situação inverte. O Corinthians tem um elenco pior e joga pior hoje, e tem um time pior do que o Flamengo. Mas como é uma final, né? Ontem você estava assistindo o jogo, não sei se você assistiu o jogo, eu achava que o Fluminense ficou sem força de empatar, mas que o jogo ia terminar 1-0. Porque o Corinthians também não demonstrava, né? Quando foram feitas algumas substituições, eram mais para reforçar o sistema defensivo do que ofensivo. E aí acaba 3-0, né? Uma goleada, porque para mim 3-0. Quem não assistiu o jogo, né, e só viu o placar. Que foi fácil, né? Vou achar que foi fácil. Se isso se repete, na terça-feira a gente vai saber quem vai decidir em casa, né? Onde vai ser o primeiro jogo e onde será a decisão. Claro que o primeiro jogo está todo mundo muito atento, muito concentrado, para que o time, seja ele jogando em casa ou fora, ele chegue vivo ao último jogo. Então, a tendência é que o placar seja mais moderado, né? Tipo 1-0, 2-1, 1-1, 2-2, como foi nos outros confrontos, mas eu acho que ficou em aberto. Eu gosto desse percentual, mas eu volto a dizer que é 51-49, pelo que eu vi ontem, né, na Neoquímica. Pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, mas foram poucas as vezes que o Vitor Pereira teve à sua disposição todos os seus atletas, né? O primeiro jogo da final é só no dia 12 de outubro, ontem foi dia 15, então tem quase um mês de diferença. Então, você já sabe quando você vai jogar, né? No dia 12 e dia 19. Então, você tem tempo aí para preparar os seus principais jogadores, para não deixar que eles se machuquem no Campeonato Brasileiro, já que
Me parece que o Palmeiras vai ser o campeão, né, do Campeonato Brasileiro. Os times meio que já jogaram a toalha. Eu diria que se quem for campeão da Copa do Brasil joga a toalha, porque já vai estar na Libertadores no ano que vem, ele já conquistou um título gigante. O Flamengo não, porque está na final da Libertadores, mas joga a toalha também no Campeonato Brasileiro. Tem sido meio assim. Então, agora é esperar e ver o que vai acontecer na final. O futebol brasileiro dá demonstrações de que todos os times oscilam, né, Gui? Vivem bons e maus momentos. O Flamengo vem de 19 partidas invictas. Estava vendo o Dorival Júnior falar hoje, falou que aprendeu muito na derrota contra o Atlético Mineiro. Ele falou, eu tinha noção de que o time ia se recuperar, mas não sabia que ia ser tão rápido. A resposta foi muito rápida, por isso 19 jogos de invencibilidade. Mas quem sabe o viés, o próximo viés é de queda, entendeu? É difícil manter. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quanto mais tempo você está invicto, mais perto você está de perder. Né? Então a gente tem que olhar, tem que esperar cena dos próximos capítulos. O Corinthians tem jogadores de muita experiência, né? Eu estou falando de Cássio, de Gil, de Balbuena, Fagner, Renato Augusto, né? Fagner, Também. Renato Augusto. O Renato Augusto e o Fagner não jogaram, né, contra o Flamengo, que deve ter feito uma falta danada também, né? Era uma falta. Do Roger Guedes, do Yuri Alberto, que são jovens e sabe, tem uma força física gigantesca. Eu acho que se o Vitor Pereira focar em entrosar esse time base, Fausto Vera também, o argentino, jogando bem, né? Enfim, parece que já joga no Corinthians há anos, não precisou daquela adaptação. Né? Eu estava vendo hoje o programa esportivo de manhã e a desculpa era que os sul-americanos do Palmeiras, né? E aí ainda não tiveram tempo de adaptação. Fausto Vera está há menos tempo que a maioria dos sul-americanos do Palmeiras e já se adaptou e comanda, na minha opinião, comanda aquele meio-campo ali ao lado do Queiroz. Boa, exatamente, cara. Eu achei um jogaço. Eu acho que é complicado você falar de Flamengo, né, cara? Hoje o Flamengo é favorito contra 95% dos times do Brasil. Contra o Palmeiras, acho que equipara um pouco, né? Contra o Atlético Mineiro, só que tá numa fase ruim também, é favorito contra o Atlético. Então, contra o Flamengo sempre vai ser uma pedreira, isso não tem jeito, né?